Quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Será que você está ignorando os sinais que a sua vida espiritual está dando? Essa semana aconteceu algo comigo, há um probleminha físico, mas eu fiquei pensando, quantas vezes isso também não acontece na nossa vida espiritual e a gente nem percebe? Então, vou contar um pouquinho para vocês essa experiência e trazer uma palavra que eu espero que seja uma palavra de alerta, que sirva de alerta para despertar você, que às vezes você está ignorando alguns sinais que a sua vida espiritual está dando. E quando eu estava pensando nesse vídeo, em trazer esse vídeo para o canal, eu me lembrei do versículo de Mateus 16:3, que Jesus fala assim: vocês sabem discernir, né, os aspectos do céu, vocês sabem olhar para o céu e ver se vai ter tempestade, se vai chover, e vocês não percebem os sinais dos tempos. E eu pensei, meu Deus, é isso. Quantas vezes a gente percebe tanta coisa, né? Tanta coisa assim, tão simples no nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe que a nossa vida espiritual tá ali gritando, dando sinais que não está bem e a gente não tá percebendo. E é muito perigoso que se a gente não percebe a tempo, muita coisa pode acontecer. E aí, o que aconteceu? Então, eu estava com um probleminha físico, eu estava sentindo sinais e sintomas que estavam me incomodando e eu estava tentando tomar remédio, mas nada estava adiantando. E aí, eu pensei, não, aí primeiro que eu estava ignorando, né? Que poderia ser algo relacionado com a minha alimentação. Eu não estava percebendo que era em relação ao que eu estava comendo. E fui ignorando, foram passando os dias, eu fui piorando. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E então eu parei para pensar, parei para discernir, para perceber. Eu cheguei à conclusão que o problema que eu estava tendo era em relação à má digestão de alguns alimentos que eu estava comendo e por isso estava dando todos aqueles sinais e sintomas. E aí, gente, o que eu fui fazer? Um ajuste na minha alimentação, na minha dieta. E é tão interessante que eu pensei, meu Deus, você vê, o remédio que eu estava tomando não estava adiantando nada. Por quê? O remédio, ele só estava camuflando, ele não estava tratando a raiz do problema. E é isso muitas vezes que acontece na nossa vida espiritual. A gente usa alguns remédios, né, entre aspas, remédios que vão só camuflando como a gente está interiormente, mas não estão solucionando a raiz do nosso problema. E olha, é até engraçado, gente, porque assim, eu mudei, eu fiz uns pequenos ajustes na minha alimentação, eu mudei pouca coisa e acrescentei alguns chás que são, né, específicos para digestão e sem brincadeira, parece assim um milagre. Os meus sinais, sintomas, tudo que eu estava sentindo desapareceu. E falando da nossa vida espiritual, esses sinais e sintomas, eles começam a surgir. Vai vindo uma ansiedade excessiva, uma preocupação, ou talvez você vai ficando desanimada, vai ficando com dúvida, você tenta ler a palavra, parece que você abre a Bíblia e você não sente nada, aquela palavra não causa nada em você. Ou talvez você não consegue nem ler a Bíblia, você não tem vontade de orar, você não consegue nem pôr um louvor para ouvir uma pregação, você acaba se afastando da igreja, não tem mais vontade de ir para os cultos, ou até mesmo para suas células, que são seus grupos de crescimento, grupo de amigos, e aí você começa a se afastar de tudo. E tudo isso, gente, mostra, são sinais e sintomas que a sua vida espiritual não está indo bem. E é muito importante que a gente perceba isso a tempo. Você pode estar vendo esse vídeo e se identificando com tudo que eu falei, esses sinais de uma vida espiritual que não está indo bem. Mas talvez você também esteja tentando camuflar esses sinais usando alguns remédios que poderiam ser sair com as suas amigas, você falar, se eu der uma saída com as minhas amigas, quem sabe eu me anime, ou fazer uma comprinha no shopping, quem não gosta, você pode pensar, e se eu trabalhar mais, me dedicar mais, ou se eu servir mais na minha igreja, e aí você vai camuflando, camuflando, mas os sinais estão lá.
o incômodo, ele tá lá presente. E vamos ser sinceros, nada disso vai adiantar. Nada disso vai resolver a raiz do seu problema. E o que vai resolver quando você tá assim é fazer um ajuste na sua alimentação, na sua dieta espiritual. Então você coloca aquele louvor que você gosta, coloca a sua playlist que você tem ali numa plataforma, coloca a pregação para você ouvir de um pastor, uma pastora que é referência na sua vida. A dica que eu te dou nesse vídeo é passar o seu dia todo ouvindo vida, ouvindo a palavra. Você deixa um pouquinho de lado o entretenimento, a série que você tanto gosta, aquele filme que você queria ver, para você colocar a vida dentro de você. Por quê? Porque agora você espiritualmente não está bem. Então você precisa de um ajuste na sua dieta espiritual. E lá em João 6,63 diz assim: o espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Gente, a carne ela não produz nada que se aproveite. Nada se aproveita da carne. O que você precisa é de vida, é da palavra. É isso que vai solucionar o seu problema, que é a sua vida espiritual que não está indo bem. É importante a gente entender que vai ter momentos sim que a gente vai dar bobeira e nosso espírito ele vai se apagando. A gente vai se alimentando de outras coisas, vai ficando mais na carne, menos no espírito. E aí nós temos que primeiro perceber os sinais que a vida espiritual está dando e depois fazer um ajuste na nossa alimentação, na nossa dieta. Lá em Gálatas é um ótimo checklist para você ver se a sua vida está pendendo mais para o fruto do espírito ou para o fruto da carne. Gente, não tem como, a Bíblia ela é muito clara e a palavra de Deus, ela traz vida, ela traz luz para aquilo que está dentro de nós. Agora, se você ficar ignorando todos esses sinais, sintomas e continuar vivendo a sua vida do jeito que está, pensando que está tudo bem, quando na verdade não está, isso é muito perigoso. A sua mente ela vai ficando cauterizada, você se torna incapaz de reconhecer a verdade, você vai relativizando o pecado, você pensa que fazer algumas coisas não tem tanto problema, que tá tudo bem. Você vai se tornando insensível à voz de Deus e ao temor a Deus. E aí quando você vê, a sua carne tomou conta e você morreu espiritualmente. Mas também eu quero te lembrar que ainda que você se sinta morta espiritualmente, existe vida aí. E você precisa se render a Jesus, ser sincera com ele, dizer que você não está bem espiritualmente, mas que você quer sair daquele estado de morte, que você quer voltar à vida. Então você começa a clamar a ele, começa a adorar, você se humilha, vai para o pó, se arrepende, pede perdão e você vai ver algo diferente acontecer. Se ao ouvir o que eu disse nesse vídeo, você sente que você vê, né, que se encontra nesse estado de morte espiritual, eu quero te lembrar de uma frase que diz assim, de uma música: eu já lhe aviso logo, não pense que morreu. Eu lhe garanto e afirmo para você, ainda tem vida aí. Vai voltar a viver. Existe vida aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha com uma amiga que você sabe que talvez precise voltar a viver. Até o próximo vídeo.